Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso MetaCast. A sua jornada começa aqui. E hoje estou aqui com um convidado muito especial, meu grande amigo Gabriel. Edu, Gabriel, obrigado pelo convite, é um prazer a gente fazer esse bate-papo aqui em São Paulo, nesse ambiente muito bonito. Então vamos começar aí, que vai ser bem interessante. E prazer é meu em recebê-lo aqui e estar gravando um pouquinho com você. Gabriel, conta pra mim, qual que é a sua maior dificuldade hoje no consultório? Perfeito, Edu. Eu acho que a dor até é comum da gente que trabalha nessa área, mas está em passar para o paciente a mudança de mindset que é necessária na jornada do emagrecimento. Os pacientes chegam muito com medo de ter que ficar refém do uso do remédio para o resto da vida. E o que a gente sempre traz é que não vai ficar refém se não for necessário realmente manter a medicação por ele. Só que nos pilares do tratamento a gente sabe que sim, tem um pilar importante que é a medicação, mas esse pilar ele não vai ser o único no tratamento. A gente tem mudança no estilo de vida, a gente tem mudança em relação à parte alimentar e não é focado em dietas restritas e sim uma reeducação, porque você tem que manter aquele estilo o resto da vida. Então, é muito comum o paciente chegar fazendo várias tentativas com dieta muito restrita e falar, já fiz todas as tentativas. Eu brinco muito, porque assim, a maioria dos pacientes que eles chegam para mim, eles já falam, já tentei de tudo, doutor. Eu falo, putz, só chega aqui no fim da linha, né? Então, assim, aí você tem que mudar, você ensina ele a nova forma de viver, ensina que aquela forma que ele estava vivendo não é a forma mais adequada para ele. Fala que, ó, já que você quer ter mais saúde, você precisa fazer algumas coisas que são mais saudáveis, principalmente relacionada a exercício, porque tem muita gente que fala, eu não gosto de fazer exercício. Sim. Cara, mas é muito necessário, até para manutenção do peso do paciente. Sim, e não é 880, né? Não tem que ser tudo ou nada. Tem que ser um equilíbrio, aquele equilíbrio que você consiga manter na rotina do dia a dia. Não tem que ser 5 vezes a semana, 5 vezes seria bom? Seria bom. Mas se você conseguir hoje, não tá fazendo nada, começar a implementar um dia na semana, já é um passo. Depois, para 2 dias, então assim, tem que ser um passo de cada vez. Quando a gente coloca muitas coisas no início do tratamento, para ele mudar muito a rotina, isso distancia muito, ele acha que vai ser quase que impossível e não tem aderência. E que a gente costuma fazer aqui em São Paulo, eu faço muito consultório, é fazer um acompanhamento de perto do paciente. E o que você também faz, esse acompanhamento é, ele tem meu contato do WhatsApp, ele vai passar com o nutricionista que sabe a importância da reeducação, não só de dieta. Isso durante algumas semanas, porque essa mudança, ela vai ocorrer, não é do dia para a noite, nem uma semana para outra. Vai ser com essa constância nas mudanças dos hábitos para ele conseguir manter. Tem algum case de sucesso assim, que marcou você? O paciente perdeu quantos quilos? Tem recentemente, eu atendi até a família dele, mas é um paciente que está há 30 anos de obesidade. Meu Deus. Ele tem 60 e poucos anos, então desde o nascimento do filho dele, ele não lembrava quando que ele tinha batido menos de 110 quilos. Nossa. Ele chegou com indicação de cirurgia bariátrica. E a gente bateu no mês passado 34 quilos em 7 meses. Nossa, um resultado muito bom, cara, muito expressivo. Bom. E não só em relação à balança, né? Mas em relação a mudanças, em relação ao dia a dia dele. Ele consegue caminhar com mais facilidade. Ele consegue brincar com o neto dele com mais facilidade. Ele saiu da indicação de uma cirurgia para fazer um tratamento em casa, né? Muito mais tranquilo, mais seguro. Então, assim, são vários... Ele estava pré-diabético. Ele marcou por conta disso. Ele falou assim, eu não lembrava, tem 30 anos, que eu não conseguia chegar nesse peso que a gente chegou agora. Pô, isso é gratificante, né? Muito, Edu. Você sentir que o cara tá lisonjeado pelo seu serviço e ele vai ser sempre agradecido, né, cara? Ele vai falar, pô, doutor Gabriel que me salvou, porque se não fosse por ele, tinha acontecido algum evento não poderia passar pela cirurgia, não que a cirurgia não seja efetiva, né? Mas tem um risco relacionado com a cirurgia, né? Já que você está falando da cirurgia, qual que é a sua opinião sobre a bariátrica? Edu, a gente sabe que é uma cirurgia, realmente tem a eficácia dela, mas a gente sabe também que 50% das pessoas a longo prazo pode ter reganho do peso. E também tem mais ou menos 1/4 das pessoas que fazem a cirurgia vai ter um resultado aquém do que a cirurgia poderia gerar. Sim. Então hoje eu vejo com o que a gente tem hoje de opções de terapias que dá para fazer em casa ou que seja na clínica, mas que não seja cirúrgico,
a gente consegue hoje bater um resultado da cirurgia bariátrica. Com certeza. Então, assim, principalmente com a TIRS, porque hoje, com ela, associada a vários outros fármacos, cara, você consegue ter um resultado muito parecido, até maior, a longo prazo, assim, até maior, do que com a cirurgia bariátrica. E o que acontece? O paciente não tem algumas complicações que a bariátrica deixa, anatomicamente falando, sim, né? Sim, com certeza, principalmente na absorção de vitaminas, de nutrientes, de tudo, até de medicação. Então, essa questão da evolução dos medicamentos para obesidade, revolucionou, cara, revolucionou. Eu brinco, antes da TIRS e depois da TIRS. Sim, porque o Ozempic já chegou mudando o padrão. Já tive excelentes resultados com a semaglutida. Tirzepatida mudou completamente. A entrega é superior ao Ozempic, né? Chega quase que o dobro da perda de peso. E principalmente o efeito de redução da gordura visceral, né? Redução do risco cardiovascular. Então, assim, cara... reversão do diabetes, né? Reversão do diabetes. Mas reversão do diabetes. Pô, tem gente que chega com hemoglobina glicada de 12, 13. Ao longo de 6 meses, 1 ano, a hemoglobina glicada do cara tá 6. A glicemia média dele vai estar 101, 99. Reverteu. Abaixo de 6,5 reverteu. Então, assim, é um quadro que... Aliás, isso gera um quadro inflamatório muito grande. E o que a gente está pegando hoje? O paciente pós-bariátrico que está fazendo tratamento para emagrecer. Para emagrecer. Ele teve perda, teve reganho, precisa perder mais um pouco, faz o tratamento que a gente está fazendo atualmente, perde e a gente consegue manter. É um tipo de perfil de pessoa que, assim, a chance de manter o uso do remédio o resto da vida é muito grande. Sim. Já passou por algo invasivo, né? Uma cirurgia que mudou a anatomia. Mesmo assim teve reganho, a gente vai usar o remédio até quando for necessário. E tem essa é a mensagem principal, né? E tem gente que fala, tem gente que fala assim, vou tomar para sempre. Vai. Se você precisar, você vai tomar para sempre. E que bom, porque assim, tem tantas outras complicações. Isso aí. Pô, mas doutor, eu não quero. Pois é, eu também não, mas você não faz o que tinha que ser feito. Então fica difícil eu conseguir te ajudar. Tem um cenário que a pessoa pode fazer tudo certinho, mas que ela vai precisar daquele remédio ali para manter o peso. A pessoa tem que imaginar hoje, já está sendo mais difundido, mas que a obesidade é uma doença. Sim. Hipertensão é uma doença, diabetes é uma doença. Todo hipertenso, todo diabético mantém o uso do remédio o resto da vida? Não. Mas alguns vão precisar manter mesmo mudando o estilo de vida. Assim é a obesidade. Até a questão da hipertensão, eu costumo falar o seguinte, você ficou hipertenso novo? O paciente, não. Quando que você ficou hipertenso? Fiquei hipertenso após os 35. Foi quando você já estava acima do peso? Foi. Pô, então primeiro vamos tratar isso aqui, porque às vezes a causa da sua hipertensão pode ser a sua obesidade. Então, quando nós reduzimos essa questão da gordura... A gente vê, né, que você está fazendo essa hipotensão, né? Sim, fantástico, 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 fantástico. Hoje, o que você tem para me falar das canetinhas emagrecedoras? As canetinhas revolucionaram o tratamento da obesidade. E hoje a gente fala que com a chegada da Tirzepatida, que é o princípio ativo do Mounjaro, revolucionou também no perfil do paciente que tem a indicação de fazer cirurgia bariátrica. São pessoas que precisam perder aí 30, 40 quilos. Uma cirurgia bariátrica, para ser efetiva, ela tem que perder pelo menos 50% do excesso do peso. Ou seja, se a pessoa tem 50 quilos de excesso, tem que perder pelo menos 25 quilos. Então, entregar uma perda de peso que lá atrás era entregue com uma cirurgia, sim, a gente fala que assim, a gente realmente mudou o padrão do tratamento dessa doença, que pode estar relacionado com várias outras comorbidades, assim como a gente acabou de falar. Sim. Então, se ela precisar de usar esse remédio para o resto da vida, que ótimo, porque hoje consegue permanecer com um só remédio. Às vezes você estaria usando o remédio para pressão, remédio para manter o controle relacionado com o controle da glicose e também um remédio para controlar a questão do peso. Então, assim, a principal mensagem é essa. Se a pessoa hoje necessitar, mudando todos os pilares que a gente acabou de falar, estilo de vida, alimentação, atividade física, e aí tem toda a parte de a gente avaliar a parte metabólica, reduzir a inflamação, cuidar do intestino. Se mesmo assim precisar de manter o remédio para manter o peso, que ótimo que hoje você consegue manter esse peso, às vezes com um único remédio. Hoje você atende mais homem ou mais mulheres?
70% mulher, 70%? 35% mais. E o que você acha da reposição hormonal para a mulher na menopausa? A gente tem um estudo, inclusive, fazendo esse comparativo, né? Uhum. Mulher na menopausa, que fez a terapia de reposição. Um grupo fez a terapia de reposição usando o semaglutida, no caso, para perder peso. E o outro grupo não fez a reposição hormonal e usou só semaglutida. Quem usou a reposição hormonal junto com o tratamento medicamentoso perdeu mais peso do que quem não usou a reposição hormonal. Ou seja, para as mulheres que podem usar, que têm indicação, ou melhor, para quem não tem contraindicação, porque são poucas situações que a gente vai contraindicar o uso, Sim. principalmente pensando no início, né, na transição, não só no pós-menopausa, a reposição pode ajudar muito. Imagina o seguinte, que o estradiol, que é o principal hormônio que a gente fala da reposição, ele vai atuar tanto na parte metabólica, aumentando mais o metabolismo, controla mais o açúcar no sangue, melhora a sensibilidade à insulina. A insulina, quando está descontrolada, favorece você acumular mais gordura. E também vai direcionar mais o acúmulo de gordura para onde a mulher sente que fica mais harmônico o peso do corpo, né? Que é a aquela, perna, coxa. que é a questão da predominância estrogênica, né? Exatamente. Quando está em queda, começa a acumular, igual a gente, né? Mais a nível de abdômen. Sim. E essa gordura é mais inflamatória. Muito mais. A TIRS, voltando nela de novo, ela age justamente nessa gordura, né? Só que o que o pessoal pensa, nossa, eu não vou mais, eu não quero repor hormônio porque o hormônio dá câncer, e isso já caiu, né, Gabriel? Hoje já não é mais assim. Teve agora essa semana, teve uma reunião lá no FDA para tirar aquela mensagem de advertência que vem na bula dos hormônios que tem em farmácia, falando que causa câncer, que aumenta AVC, que aumenta a trombose. Então, assim, não existe nenhum respaldo atual que justifique essa advertência. Sim. Isso também não quer dizer que toda mulher vai conseguir fazer reposição, porque a gente sabe que existem contraindicações, são poucas. Então, a principal mensagem é: só não vai fazer reposição se tiver a contraindicação, porque a indicação já tem por conta da fase da menopausa. Isso aí, a indicação já tem. Agora, tem contraindicação? São poucas mulheres que vão ter contraindicação, principalmente quando a gente começa lá no início da transição. E é legal porque, assim, a mulher menopausada, ela tem ressecamento vaginal, ela tem queda do libido, ela tem alteração do sono. Pô, na hora que você corrige isso aí, ela volta no seu consultório e fala: eu tô renovada, eu sou eu de novo. E isso é gratificante, sabe? Você vê que ela... Eu costumo falar sempre a questão da diferença entre viver e existir. Tem muita gente que só está existindo e acha que está vivendo, entendeu? E isso aí pega muito. Né? Não, é normal. O ruim ficou normal. Não, pô, você não era assim. Sim. Então você consegue voltar a ter uma disposição de quando você tinha 35, 40 anos. Dá para fazer? Com certeza. Se tiver indicação e na dose certa, cara, é muito difícil dar errado. Sim, a gente vai controlando, a gente vai avaliando qual a melhor via, a absorção. Isso tudo influencia como a mulher responde à terapia de reposição hormonal. E hormônio é aquele negócio, né? Não pode ser de menos e também não pode ser de mais. Qual que é a primeira indicação, né? A menor dose possível para melhorar os sintomas. Isso aí, nós vamos começar do mínimo. Pode até ficar fraco, mas depois nós vamos subindo. O que você observa em relação à via? Você tem alguma preferência? Cara, em relação à resposta? Eu acho o seguinte, a resposta que mais eu vejo que, sim, ela é mais longínqua, ainda é do implante hormonal. Mais longínqua, mais rápida ou mais satisfatória também? Mais longínqua, mais rápida e mais satisfatória. Por quê? Porque a mulher menopausada, ela tem muita alteração de humor. E nem sempre ela vai conseguir fazer o tratamento da forma certa, por exemplo, no gel. E ela vai esquecer vários dias de passar, até porque ela tem que passar progesterona, estradiol, testosterona. Então, assim, quando você coloca isso no implante hormonal, cara, eu costumo falar o seguinte: tudo que não depender de você é melhor. Nesse primeiro momento, tem muita coisa que você deveria fazer que você não faz. Então, quanto menos depender de você, melhor vai ser. E pensa que é o resto da vida, né? É porque é o resto da vida. E aí eu costumo falar o seguinte... Facilidade. Uma frase, uma deixa que eu acho bem legal falar tudo. Isso aí é igual carro, gente. Você não é obrigado a abastecer seu carro. Mas você também não anda.
É a mesma coisa. Ah, não, vou usar agora pro resto da vida. Se for necessário, vai. Por quê? Porque o funcionário que fazia essa função, ele aposentou. Então ninguém vai fazer essa função, tem que vir de fora. Sim. E aí a pessoa fala, poxa, é verdade, né? Não... Deixa eu parar de pensar. Mas a analogia do carro é interessante. É, Imagina ter que abastecer todo dia. Todo dia, é isso Abastece aí. todo dia. A questão do gel, é isso que eu falo. Pô, o gel, você vai abastecer o carro todo dia. Ah, não, doutor. Só que no implante você pode abastecer a cada 6 meses. Ah, não, prefiro o implante que é mais fácil. Sem contar que uma das definições é a menor dose possível. O implante a gente faz a dose mais baixa porque a gente garante a absorção. O gel, 30% do que é passado é perdido. Na verdade, só 10% é absorvido. Né? Só 10%. E também tem um risco de transmissão para as pessoas. Lógico. Eu já peguei no consultório mulher com testosterona de 700. Mais de 5, cara, eu vou te falar. Você fala, mas por que testosterona em mulher maior que 700? O marido passava a testosterona no braço e a mulher deitava em cima dele, em cima do braço dele, e eles dormiam assim. Cara, ela chegou testosterona de 727. Eu falei, ah, você tá tomando alguma coisa? Não tem como, doutor, eu não tô, eu juro, eu não tô. Pô, eu falei, mas você tá dormindo onde? E o marido dela chama Marcos, né? Eu falei, Marquinhos, como que vocês dormem? E eu achava que era só no livro, né? O primeiro caso é que mais marca, depois tiveram vários. E aí eu falei, Marquinhos, mas como que vocês dormem? Uai, dormimos abraçada, ela dorme no meu braço. E ele Porra, usando. e ele passando a testosterona. Eu falei, você passa em qual? Passa no esquerdo, uai. Eu sou destro. Eu falei, pô, não, moço. A pessoa não sabe isso, né? Sim, Achou que passou, absorveu. E sim. pode demorar horas. Ixi, horas. Então, assim, essa questão da analogia do carro pega muito, que aí você falou, você vai no posto todo dia? Sim. Te incomodaria? Gostei da analogia. Isso aí é legal para levar. Isso é bacana. E assim, você nota que em relação à reposição hormonal, ainda existe esse preconceito? Muito preconceito. Mulheres mais velhas, 60 a mais, muito comum. As mulheres hoje, eu acho que de 40 anos para cima, elas estão mais abertas a escutar opiniões, porque elas ouviram, até porque as mães delas provavelmente não tiveram a reposição hormonal indicada. A gente sabe aquele estudo lá de 2002, mal feito, do WHI, que trouxe a conclusão totalmente equivocada e que a partir dali ficou décadas sem fazer reposição hormonal. Até sair estudos, tem mais tempo isso. Mas observe que as mulheres acima de 60 anos têm mais medo, mais receio de fazer reposição do que as mulheres que estão começando hoje na transição da menopausa, 40, 45 mais. Quebrar essas objeções, esses mitos que existem, às vezes é difícil. Mas nesse cenário, eu discuto, eu trago a evidência para o paciente e vai ser uma decisão em conjunto, minha e dela. Não existe nesse cenário... É um time, né? É um time. Ninguém tem que impor. Você tem que fazer. Eu vou esclarecer as dúvidas, vou explicar quais são as vantagens, quais são as desvantagens, por que muitas pessoas falam que tinha esses desfechos ruins. Tudo tem o ônus e o bônus, né? Tudo tem o ônus e o bônus. Não mas tem tá ficando assim, ainda existe, mas está diminuindo isso. Está disseminando mais essa informação em relação a quais são os mitos relacionados com a reposição. Sim. Então isso está sendo bom, porque a mulher está procurando ajuda. Com certeza. A gente sabe quanto mais tempo passa da menopausa para fazer reposição, muda muito o cenário. Então, a gente vai salva casamento, né, cara? Salva casamento, muda relacionamento. Salva casamento. Poxa, você imagina, tem homem que a testosterona dele não cai rápido. Tem homem que tá com 70 anos que tem uma testosterona boa. Imagina só, e a mulher tá com ressecamento vaginal, toda vez que faz, que tem uma relação, sente dor, sangra, e aí começa, peraí. Muda. Então isso realmente transforma. Hoje, você trabalha também com implante hormonal? Minha preferência é implante hormonal, por conta dessas situações que a gente falou. Teve uma reportagem recente agora, falando que um homem fazendo reposição hormonal passou para o filho. E o filho, o bebezinho, teve alterações por conta dessa absorção que nem sabia que estava acontecendo. Sim. Então, assim, tem esse cuidado, tem a questão da dose, a gente consegue fazer uma dose menor com o implante. Eu consigo ter certeza que está sendo absorvido. No gel, pode esquecer, é a analogia que você fez. Todo dia tem que abastecer o carro, todo dia tem que aplicar. E, Gabriel, como que você faz
Assim, como que você convence o paciente que ele tem que fazer musculação? Eu falo com ele dos pilares que fazem parte da jornada, do tratamento da obesidade, do emagrecimento. Se a gente faltar com um desses pilares, a gente não vai saber como que ele vai conseguir manter o peso sem a medicação, por exemplo. Sim. Então, como a gente vai sempre tentar tirar as estratégias medicamentosas para ver como que responde sem, eu preciso dos pilares básicos. E um dos pilares é a atividade física, e vai começar com a atividade física que ele tem mais prazer, para ele conseguir já dar esse primeiro passo. Se eu falo com ele, apesar de a gente saber que a musculação vai ser o melhor, pensando em preservar a massa muscular ou mesmo ganhar e queimar mais gordura, se ele odeia academia, ele não vai dar esse primeiro passo. Aí gosta de dançar, começa a dançar. E aí depois, aos poucos, a gente vai implementando e trazendo qual que seria a melhor estratégia a longo prazo. A gente sabe que a musculação, inclusive, é a melhor estratégia para idoso. Então, assim, vai ser a melhor medicação, a melhor estratégia. Então, isso eu uso como justificativa, que é um dos pilares, é importantíssimo, não só pensando em saúde, mas para conseguir manter o resultado a longo prazo também. Evitar, né? A musculação ela ajuda muito a evitar o reganho de peso. Porque eu falo como que você vai manter seu peso. Ah, não, mas você vai, porque você vai voltar a comer um pouco mais. E com o exercício você consegue Quanto maior a massa controlar a muscular, balança. maior o Isso gasto aí, energético. isso Aí é o aí. que gasta em repouso, Isso né? aí, outra coisa, né? A questão da musculação, para você ter uma velhice saudável, você precisa ter músculo. Não tem outra opção. Não tem outra Não tem outra opção. opção. Assim como tem a obesidade, a sarcopenia, que é como se fosse a baixa massa muscular, também é uma doença, também tem que ser tratada, também está relacionado com outras doenças. Aham. Então não pode tratar uma doença e depois desencadear outra doença que seria a sarcopenia. O emagrecimento saudável é perder gordura, preservar ou aumentar a massa muscular. Ou se perder um pouquinho de massa muscular, depois a gente faz estratégia de ganho. São fases, né? São fases. Assim, no primeiro momento, o ideal é realmente reduzir o peso. Né? Não tem para onde fugir. E assim, é, relacionado à suplementação, o que, que você costuma usar no consultório? Basicamente, não pode faltar creatina e whey protein. Pensando exatamente no aporte O músculo. nutricional para a massa muscular. E aí a gente vai avaliar a necessidade de fazer reposição concomitante, porque também é outro mecanismo que pode segurar mais a massa muscular. Mas os dois suplementos, eles são básicos. E a gente vai depois também atuar na parte intestinal. A gente sabe que a obesidade, o excesso de gordura, vai ter, antes de ter o excesso de gordura, vai ter um comprometimento intestinal. Não tem a ver com as fezes. Às vezes a gente fala em relação ao intestino, o paciente fala, não, mas eu estou indo no banheiro certinho, o aspecto é normal, mas não é isso. É a integridade do intestino, se ele está absorvendo realmente de forma adequada os nutrientes, se ele está mais permeável, que a gente fala, então está passando mais substâncias que não deveriam passar, isso aumenta mais a inflamação. E um suplemento que eu uso muito é a glutamina, Também é legal. que melhora muito essa integridade. O ômega 3 a gente sabe que tem esse fator anti-inflamatório, tem um mecanismo também que pode atuar preservando a massa muscular. Então, se a gente for citar os 4 principais nesse início, whey, creatina, glutamina, ômega 3. Bom, uma boa escolha. Uma boa escolha. O que você costuma passar nesse início? Cara, eu normalmente a creatina eu até demoro um pouco mais para prescrever. Mas agora a questão do whey protein, dependendo do tipo do programa do emagrecimento, eu prescrevo. Tem gente que eu não prescrevo no inicial, prescrevo mais para frente. Uhum. Mas agora a questão do ômega 3. Cara, ômega 3 para mim é essencial. Para memória, é anti-inflamatório, melhora a questão do colesterol. É difícil de ter isso na alimentação, né? Por isso que é muito comum suplementar. Muito difícil. Eu gosto muito dele. E assim, eu até costumo prescrever uma proteína que chama Sintacix. Por quê? Por causa do gosto. Como ela é muito mais gostosa, o paciente ele tende a ter maior adesão ao tratamento. Tem paciente que realmente não tolera o whey protein, né? O gosto. E o grande foco, né, até no emagrecimento mesmo, é fazer com que o paciente emagreça sem perder musculatura. Mas a suplementação para mim é fundamental. Eu sempre falo no consultório. Existem 5 pilares: dieta, sono, treino, suplementação e os hormônios. Não tem como você
melhorar a sua saúde sem estar melhorando eles. E qual que é o mais importante? Cada um tem a sua importância ali. Todos são importantes. Se você não treina, um exemplo, eu vou ter que fazer com mais excelência os outros? Vai ter que fazer com mais excelência os outros. E Pra pode você impactar chegar no onde resultado vai. também. Isso aí. Então, assim, não dá pra gente definir certo qual pilar é mais importante, né? E essa questão da musculatura, eu gosto muito de enfatizar para o paciente, assim, gosto muito de falar para ele, cara, pelo amor de Deus, você precisa ter músculo para você ter uma velhice saudável. Não tem para onde fugir. Ou para manter o peso, que é o medo dele, né? Qual que é o medo principal? Reganho de peso. Sim, com certeza. Sem musculatura é impossível conseguir sustentar o peso perdido. E você usa terapias injetáveis também? Nossa, muito. Aí a gente consegue entregar algo muito superior ao que a gente tem com a entrega do Partida de forma isolada. A gente consegue bater essa média de perda de peso que a Partida tem em mais ou menos 1 ano e meio, que é 25%, em 6 meses, em 7 meses. Otimiza o tratamento. Otimiza. A gente consegue garantir a absorção daquelas vitaminas, daqueles nutrientes, daqueles minerais. A gente sabe que tem um comprometimento absortivo com excesso de gordura. O paciente, para chegar na obesidade, ele vai estar fazendo uma alimentação, mas não tão rica na parte nutricional, mas a densidade calórica é muito alta. Então isso tudo influencia também na parte não só de absorção, mas como ele utiliza a parte de vitaminas, principalmente aminoácidos. Quanto mais açúcar ele come, menos ele consegue produzir serotonina. Então assim, o injetável ele é como se fosse pular etapas de absorção, não depender além da fonte externa, né, alimentar, mas também não depender da sua fisiologia intestinal, que vai estar comprometida. Até porque, para todo mundo que está em casa assistindo, a síntese de serotonina ela é feita no intestino. O 5-HTP, o 5-hidroxitriptofano, ele vai ser convertido em serotonina no intestino. Por isso que pós-bariátrico às vezes tem distúrbios de humor? É por isso, por comprometimento da síntese de serotonina. Então, assim, essa questão da via de absorção é fundamental. Fundamental, entrega outro resultado, a gente reduz a inflamação rapidamente, a gente dá esse suporte nutricional, a gente percebe com a vitamina D. Como que a gente consegue chegar a níveis de vitamina D, níveis mais adequados, só com a via intramuscular. E não só isso, sustenta por muito mais tempo o nível que a gente quer do que pela via oral. Ferro. Quem já fez reposição de ferro por via oral e injetável sabe a diferença. Não tem nem comparação. E a gente consegue extrapolar isso para nutracêuticos, que são substâncias, não são hormônios, não são vitaminas necessariamente, mas são aminoácidos, são nutrientes, em que vão atuar na via inflamatória, em que vão atuar na via de melhorar a saúde mitocondrial, que está tudo relacionado com a parte de massa muscular, de conseguir manter o metabolismo, de melhorar a sensibilidade à insulina. Então, assim, tem vários mecanismos. E hoje, para finalizar, que recado que você daria para os pacientes? Siga o podcast, que tem um conteúdo bem interessante, mas o recado principal é: se você hoje está precisando de passar por um tratamento para você perder peso, principalmente você que já passou várias vezes pelo famoso efeito sanfona, não hesite em procurar ajuda médica. A gente sabe da importância da medicação, não só nessa perda rápida, que tem um fator muito motivacional, Sim, mas também em pessoas que vão precisar para manter isso o resto da vida. Imagina que pode ser seu aliado principal para você conseguir combater uma doença. A gente está falando de uma doença e que vai precisar do remédio, sim, mas não exclui mudança no estilo de vida, não exclui mudança na parte alimentar e atividade física. E tem que ser algo que você consiga permanecer ao longo da vida, pelo resto da vida. Então, nada de radicalismo, nada de dieta da moda. Se você não conseguir manter atividade física 5 vezes, que você consiga manter 2, 3 vezes, mas mude e mantenha seu hábito e escute seu médico. Se ele está passando uma medicação, tem segurança, tem respaldo, e que bom que hoje você está tendo acesso a esse tipo de tratamento, que pode mudar completamente sua vida a partir de agora. Umas perguntinhas assim, rapidão. O que você diria pro seu eu de 20 anos atrás? Meu eu de 20 anos atrás, vou voltar lá na infância, hein? Sou novinho. É. Com 14 anos, eu diria:
Pergunta difícil, hein? 14 anos. Tá bom. Não, mas tá, eu iria... 15 anos atrás. Sim, mas eu iria falar para eu preocupar desde lá com a minha parte da alimentação, com a parte alimentar. Nessa fase, a atividade física já está no... A gente já está gostando de fazer atividade física, não quer dizer musculação, mas ser mais ativo. Escutar o pai em relação à parte do sono, como que é importante um sono de boa qualidade. Bom. Os 3 pilares aí, eu acho que nessa fase é fácil de entender, é fácil de implementar. Isso muda depois pro resto da vida. Com certeza. Implementar hoje mudanças de hábitos, uma pessoa mais adulta, é muito mais difícil que uma criança de 15... Criança não, adolescente de 15, 14 anos. Qual foi o não que mais marcou a sua vida? Não, que mais marcou minha vida. Tem a questão da faculdade, o não, na medicina, né? Eu fiz cursinho, então o primeiro não, quando eu fui reprovado, marcou, mas eu tinha como principal meta da parte de educação, de estudo, passar em medicina. Então foi algo que marcou, e assim como marcou o sim, quando eu vi lá que fui aprovado para medicina. Eu acho legal isso que o Flávio Augusto até fala, que é o Ponto de inflexão. Ponto de inflexão dele. E ele também foi reprovado, e eu acho que isso também me marcou, sabe? Porque eu só fui passar um ano depois. Então, assim, essa questão do... Você cria não que maturidade, mudou. você cria Sim, resiliência, sim. E você, na verdade, não estava pronto para disciplina. entrar. Né? É isso que E ali é a transição acontece. para a parte adulta, né? Você está dando passo para a sua profissão que vai te dar uma independência financeira depois para você Com conseguir certeza. construir a família, para você ter liberdade. Se a sua vida fosse um filme, que filme seria? Eu vejo pouco filme, mas eu vou pensar no filme. Não, pensa no nome. Sim. Não desista dos seus sonhos. Pô, legal. Uma frase impactante, né? Se você tem filha já, não? Não. Se você tivesse uma filha e ela casasse com um homem igual você, Eu ia ficar qual seria seu sentimento? Primeiro, ela teria que... O sentimento seria de um homem que é parceiro, um homem que quer o bem para ela, que quer fazer ela crescer. Se fosse exatamente esse homem, eu ficaria extremamente feliz, porque seria uma pessoa para somar na vida dela. Com certeza. Somar em relação a tudo, né? E eu acho que o parceiro e a parceira, eles têm que somar. Agora, um amor tranquilo ou Mas é uma lá. paixão avassaladora? Um amor tranquilo ou uma paixão avassaladora? É, Eu acho que os dois existem no mesmo contexto. sim. Então, hoje a gente está na fase de um amor, não falo nem tranquilo, mas a definição de amor é difícil de definir, mas é algo que complementa e que começou com uma paixão, que virou um amor, assim, um amor puro, um amor que todo dia ele é reconectado, que todo dia a gente rega. Então, eu acho que os dois coexistem num relacionamento muito harmonioso. E olhando para aquela câmera ali, deixa uma frase pro pessoal que está assistindo. A frase... Vamos lá. Pense em sempre fazer, em criar hábitos, em criar formas em que você consiga permanecer com o envelhecimento na sua melhor versão, com a sua melhor qualidade de vida. Isso vai impactar em todos os aspectos da sua vida. Se você está bem com você mesmo, se você está com saúde, você consegue executar, você consegue estar com a sua família de uma forma diferente, mais plena. Então, acho que a saúde, a preocupação com o seu dia a dia, rotina, trabalho, sono, com tudo isso é essencial para todas as áreas que a gente tem na vida. Então envolve tudo. Show de bola. Prazer Edu, recebê-lo aqui. muito bom, obrigado pelo bate-papo. Tamo junto.